Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a reprise dessa live. Muito obrigada por estar aqui assistindo essa live que eu vou falar sobre mitos. Então, mitos da introdução alimentar. Será que você está fazendo certo? Ou será que você está aí com um mito e está conduzindo essa introdução alimentar de uma forma errada? Então, hoje, essa live é justamente sobre isso. Então, eu sou Carol Leivas, sou nutricionista infantil e a minha missão é guiar mães de bebês até 2 anos para que se sintam seguras e que tenham bebês que comam bem e de tudo. Então, agora deixa eu dar boa noite para quem está chegando. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Então sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com as minhas anotações, porque eu gosto sempre de fazer uma enquete nos stories, né? Sobre o tema da live. E como o tema da live dessa semana era sobre os mitos, então eu fiz algumas perguntas, e aí aqui eu tenho anotado as respostas e os mitos que eu quero conversar com vocês para que possa organizar e a gente falar de todos que eu separei hoje. Então vamos lá. Então a gente vai falar, como eu já disse anteriormente, sobre esses mitos. E o que acontece, né? Alguns mitos, eles passam, mitos ou crenças, né? Eles passam de geração em geração. Muitas vezes, talvez você faça alguma coisa e você não sabe nem o porquê que você está fazendo. Ah, porque a sua mãe fazia, porque a sua avó fazia, porque a sua bisavó fazia. E isso vai passando de geração em geração. Tá? E com relação à introdução alimentar, então existem muitos mitos que acabam se espalhando por aí, né? E hoje em dia, ainda mais com a internet, né? A internet é muito boa, ela, né, permite, né, que hoje eu esteja aqui com você, conversando e passando algumas informações, mas também, às vezes, acaba tendo, né, essa divulgação de algo não correto, né? Então, uma informação errada, né? Ou uma confirmação, digamos, né? Querendo afirmar que aquele mito é verdade. Então, uma das perguntas que eu fiz no, nos stories durante a semana foi assim: se a beterraba cozida, né? Porque isso tem muita gente que faz, né? Cozinhar beterraba junto com feijão para que o feijão fique mais nutritivo, né? Essa semana até atendi uma mãe, né? E que ela veio, né? Com esse ponto, que enfim, o bebê não estava aceitando muitas comidas, ela estava bem nervosa. E aí ela falou: não, inclusive eu até coloco beterraba no feijão para o feijão ficar mais nutritivo, para ele comer, pelo menos ele come o caldinho de feijão e tal. Aí a gente conversando, eu falei para ela: tá, calma, né? Calma, vamos lá. Então eu perguntei, né? É mito ou é verdade? E você que tá aí, o que que você acha? É mito ou é verdade? Então, cozinhar a beterraba junto com feijão, eu vou melhorar o valor nutricional do feijão? Vai ser melhor? Eu acho que eu tinha o microfone. Vai ser melhor? Vai ficar mais nutritivo? Beterraba é um alimento bom, feijão é outro alimento bom, o que talvez, né, pode te induzir a acreditar que sim, é bom, né? Tanto é que 53%, né, das pessoas que responderam a essa enquete responderam que sim, era verdade. Cozinhar a beterraba junto com feijão vai melhorar o valor nutricional. Então, eu vou estar agregando mais nutrientes, né? Então, poxa vida, eu estou fazendo uma melhor preparação para o meu bebê. O problema é que isso não é verdadeiro. Né? E uma outra questão também, né, que até eu poderia ter colocado lá como uma pergunta é: você aí acredita que beterraba é um alimento fonte de ferro? Quantas vezes, talvez, você já ouviu? Eu lembro que quando eu era pequena, né? Então, assim, alguns primos, alguém que estava com anemia, né? Anemia, uma deficiência grave de ferro, e tinha indicação, de tomar suco de beterraba. Então, tinha que tomar suco de beterraba todos os dias.
e tinha que não sei o que, e não sei o que com a beterraba, e bota a beterraba aqui, bota a beterraba ali. O que que isso te leva a pensar? Que a beterraba seria uma fonte de ferro, né? Afinal de contas, se a criança está com uma deficiência de ferro e vem com uma indicação de beterraba aqui, beterraba ali, beterraba colar, o que te faz entender que a beterraba seria a fonte de ferro, mas não, né? Não significa que ela não tenha, mas ela não é um alimento rico em ferro. Então eu até fui procurar, né? Anotei aqui para passar para você. Quando a gente quer saber quanto nutriente tem algum alimento, então existe o que nós chamamos de tabela de composição nutricional de alimentos. E nessa tabela, então, eu fui fazer uma comparação para trazer aqui para você. 100 gramas de beterraba cozida tem 0,2 miligramas de ferro. Se a gente for pensar em 100 gramas de uma carne moída, porque a carne, todo mundo fala que é fonte de ferro, e sim, né? Principalmente carnes vermelhas. Então, 100 gramas da carne moída tem 2,7. E o feijão também é uma fonte de ferro, né? É uma proteína de origem vegetal, rica em ferro, né? Só que o ferro que tá lá no feijão é diferente do ferro que tá lá na carne, né? A absorção no corpo, no nosso corpo é diferente. O feijão também tem uma quantidade bem maior de ferro, 1,5. Então, só para deixar bem claro, tá? Beterraba é ótima, é muito boa, é um alimento super versátil, que a gente pode usar de N formas na alimentação do bebê e na alimentação de toda a família, mas ela não é fonte de ferro, tá? Então, ok, beterraba não é fonte de ferro, então se eu for pensar em colocá-la no feijão, se eu tô pensando no ferro, não vai resolver. Ah, beleza, entendi. Mas aí tem um outro problema, e que acaba sendo pior, né? Por quê? Porque a beterraba, ela tem lá na sua composição um nutriente que nós chamamos que ele seria um fator antinutricional. Então, ele é um tipo de nutriente que vai fazer o quê? Vai diminuir a nossa absorção do ferro lá do feijão. Então, quando a gente coloca a beterraba lá no feijão para cozinhar junto, além de não acrescentar a quantidade de ferro que vai ter, porque ela não é fonte de ferro, ela ainda vai diminuir o que a gente tem lá. Então, não faça. Se você faz aí na sua casa, não faça mais. Cozinha separada, né? Então, cozinha a beterraba lá na panela de pressão e cozinha o feijão na outra panela de pressão. Pode oferecer junto, né? De preferência, o que eu sempre falo aqui para você. A gente oferece os alimentos separados, né, no pratinho. Então, tem o feijão, vai ter a beterraba ali do lado, arroz e outros alimentos, né, para formar os 5 grupos. Então, oferece separado, tá? Então, não junta, não faz a beterraba junto com o feijão. Então, esse é o primeiro mito que a gente está, né, colocando aqui. Já acabou, não faça mais, né? E até para essa mãe, né, que foi até essa semana que eu atendi ela, quando eu falei para ela, ela ficou com uma cara assim, meu Deus, né? Não acredito, né? Porque como eu comentei no início, algumas coisas vão vindo de geração em geração. Então, porque, né, fazer assim, então eu vou sempre fazendo. E a gente acredita, né? Poxa vida, 2 alimentos que são bons, por que que vai dar problema? Né? Aí também tem uma questão do espinafre, que também tem esse fator antinutricional. Então, o ideal, por exemplo, a gente vai usar o espinafre em alguma preparação, o ideal é colocar esse espinafre numa água, deixar levantar fervura e aí retirar essa água, descartar, né, essa água e aí usar o espinafre, tá? Então, são alguns detalhes e que às vezes pode fazer uma diferença bem grande dependendo, né, da situação nutricional ou do quanto o seu bebê está consumindo. Então, são alguns detalhes que mudam bastante a composição nutricional depois do pratinho do seu bebê. Então, ok, acabamos com esse mito. Vamos passar para o próximo. Então, o outro mito que eu perguntei lá, né, para você era: comer muita fruta vai fazer com que o bebê goste de doce, mais de doce? Por quê?
Eu já atendi algumas famílias que vieram com essa questão. Ai, mas é porque eu não quero depois que o meu bebê fique gostando muito de doce, porque aí vai ser aquela criança que vai querer doce toda hora, então eu não vou dar fruta. Eu não vou dar fruta. A família que eu atendi essa semana também, a mãe tem uma questão que é a primeira filha tem uma seletividade alimentar, então ela me contratou, né, me chamou para atender eles, porque ela falou que ela não quer, né, que isso aconteça com o menino, que é o segundo filho. E aí ela disse: "Não, eu pensei assim, que eu nem ia dar fruta para ele, porque poxa vida, a fruta já é doce. E ele já vai gostar de doce. Então eu pensei que achava que eu só ia dar fruta para ele lá quando ele tivesse uns 3 meses." Eu falei para ela: não, não é assim, né? Então, é, não dar fruta para o bebê é um jeito errado de conduzir a introdução alimentar, né? E também a gente não precisa ficar, né? Porque às vezes as pessoas querem transformar as frutas, né, em vilões. Ah, porque não pode comer muita fruta. Ah, porque tem o açúcar da fruta. Mas é um açúcar natural, está presente naturalmente na fruta. E às vezes não se preocupam com o açúcar, ou com gorduras, ou com aditivos que são adicionados lá na bolachinha que dá, ou lá numa balinha ou no que querem dar para a criança, mas aí se preocupam com o açúcar que está presente na fruta naturalmente, né? Então, essa enquete foi boa. Então, 95% das pessoas que votaram falaram que sim, era um mito, porque é um mito, né? Não é porque o bebê vai consumir fruta que ele vai gostar mais de doce. Tá? Porque naturalmente o bebê ele já tem a preferência do sabor doce. Por quê? Porque o leite materno ele é doce, ele não é muito doce, mas ele é levemente doce. Então o bebê ele já tem essa preferência para o doce. Né? E aí às vezes acontece que alguns bebês até aceitam mais fácil as frutas do que os outros alimentos no início da introdução alimentar, mas não só esse sabor mais doce das frutas, mas também depende como está sendo preparado e oferecido esses outros alimentos, porque às vezes é essa questão, né, de como que ele está sendo feito, como que eu estou oferecendo, qual é o horário que eu estou oferecendo, que isso tudo é que muitas vezes vai me dizer se o bebê vai aceitar ou não, e não porque não é doce, né, ou porque não tem sal e então o bebê não gosta. Tá? E uma recomendação que é boa, né, é que a gente ofereça para o bebê após as grandes refeições, então, grandes refeições, almoço e jantar. Né? Então, após as grandes refeições, onde a gente vai oferecer para esse bebê aquele pratinho com os 5 grupos, e que nesses 5 grupos, então, eu vou ter todos os nutrientes, né? A ideia é que a gente tenha boa parte desses nutrientes, e que para o bebê absorver alguns nutrientes, como por exemplo ferro, é muito bom que junto, né, a gente tenha um alimento fonte de vitamina C. Então tem uma indicação da gente oferecer para o bebê, né, após essas grandes refeições, uma fruta fonte de vitamina C. Né? Então não precisa ser uma grande quantidade, existem N frutas, né, que são ricas em vitamina C. Normalmente as famílias acabam oferecendo laranja, que os bebês aceitam muito bem a laranja, para ajudar na absorção de ferro. E essa fruta que é oferecida para o bebê, porque os bebês, né, você aí, né, na sua casa vai saber que o seu bebê, se ele tem uma rotina, ele já sabe o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois. Então isso é ótimo para o bebê, né, eu já falei sobre isso aqui, porque ele gosta da previsibilidade, né? Então, ele já sabe, né, as sequências dos eventos. Então, de repente, o bebê que come, depois vai tomar banho, então ele sabe que ele terminou, ele já está meio que esperando, já está pensando, já começa a escutar o barulho da água, então ele já sabe. E esse bebê que ele recebe uma fruta após as refeições, as grandes refeições, esse bebê ele começa a entender, né, é uma sinalização de que essa refeição está acabando. Então ele também, né, além da questão muito importante, né, de ajudar na absorção, principalmente de ferro,
desses alimentos que ele vai ter consumido, ainda tem essa questão dele entender que a refeição está chegando ao final. E outra coisa que também é muito boa dessa fruta, né, principalmente após as refeições, é que essas crianças, né, esses bebês ainda, né, que ainda são bebês, que recebem essas frutas, normalmente depois eles têm um consumo de doce moderado. Por que que eu quero falar isso hoje para você? Porque uma vez eu atendi uma família e quando eu conversei, né, com a mãe sobre a questão de que seria bom ela oferecer a fruta após as refeições, expliquei para ela, né, essa questão de absorção e de entender, né, a finalização da refeição, ela ficou uma cara muito assim de não tô acreditando, não tô aceitando. Eu perguntei, mas o que foi, né? Aí ela disse, ah, mas acontece que se eu ficar dando fruta para ele, depois ele vai querer ficar me pedindo sobremesa todos os dias, porque todo dia ele vai estar recebendo uma sobremesa, né? Mas acontece que essa sobremesa vai ser a fruta, né? E não tem essa associação, a criança não faz essa associação, né? A não ser que você coloque isso na cabeça dela. Mas ela não faz essa associação, ah, tá, não, todo dia eu comia uma laranja, mas agora todo dia eu quero um pudim, ou eu quero um chocolate. Não tem isso. Então, assim, não tem essa questão. Tem justamente ao contrário. A gente percebe que a criança come doces de uma forma mais moderada, né? E uma outra crença também, né, que tem, que até eu não coloquei lá, né, nessa sequência das perguntas, é que às vezes, né, a família, os pais, os cuidadores, né, desejam que a criança não deseje alguma coisa, né? E que, por exemplo, um doce, uma sobremesa, um chocolate, enfim, algo assim, né? Mas a criança vai desejar o que vai ser a nossa função, isso pensando já lá depois dos 2 anos, tá? A função do pai, da mãe, dos cuidadores, dos familiares então, fazer alguns combinados com essa criança e, em alguns momentos, né, oferecer para essa criança esse doce, tá? Uma outra questão que acaba também aparecendo bastante, eu converso, né, com várias mães que chegam aqui e muitas relatam essa questão. Eu não faço BLW, eu queria fazer BLW, eu não faço BLW porque eu tenho muito medo do engasgo. Aí eu questionei, né? Ah, se o bebê receber comida em pedaço, ele tem um risco maior de engasgo? É mito ou é verdade? Então, 71% falou que é um mito, né? 29% falou que é verdade. Então, realmente é um mito, né? Porque não é o BLW em si, essa abordagem em si, ela não tem um risco maior de engasgo do que se eu oferecer a comida da forma tradicional, tá? E muitas vezes, né, os bebês acabam engasgando com líquido, principalmente com leite. E o que que acontece? Então, vamos pensar no BLW, né? Então, o BLW é uma abordagem onde o seu bebê vai comer sozinho, né? Você vai oferecer para ele um alimento e ele vai levar esse alimento sozinho até a boca. Só que, então, para que essa abordagem ela seja segura, então a gente tem que observar alguns pontos, né, nesse alimento. Então, como que está esse alimento que eu estou oferecendo? Então, é um alimento que o bebê consegue pegar, principalmente o bebê de início, né, da introdução alimentar, que ele pega tudo, né, com a mão, assim, ele faz uma pega com todos os dedos, com toda a mão. Então, tem que ser um alimento grande para que ele consiga pegar. E tem que ser um alimento macio para que ele consiga amassar com a língua e o céu da boca. Então, se eu tenho, né, esse tamanho adequado e essa textura adequada, ele vai ser seguro. E eu preciso confiar no bebê, né? É, teve uma mãe que ela estava muito insegura com essa questão, muito medo de engasgo, e mesmo conversando, explicando, então, vários pontos, ela ainda continuava muito insegura com essa forma de apresentação.
E com isso ela não deixava o bebê explorar os alimentos, não deixava o bebê colocar o alimento na boca, porque para que o seu bebê aprenda, ele precisa ter a oportunidade. Porque se você não der a oportunidade para ele, como que ele vai aprender? Como que ele vai saber como que ele precisa fazer com o alimento na boca? O que que ele vai fazer com o alimento na boca se ele não tiver a oportunidade, né? Porque um dos objetivos da introdução alimentar, então eu falo sempre isso, acho que todas as lives eu devo falar isso para você. Um dos objetivos da introdução alimentar é que o seu bebê aprenda a comer. Mas para isso, ele vai precisar de oportunidade, né? Porque ele precisa aprender a comer e ele precisa de oportunidade. Então, quando a família está muito insegura, normalmente ela não dá essa oportunidade para o bebê. E aí o bebê, ele não consegue se desenvolver, ele não aprende a manipular um alimento na boca, e aí sim, pode ser que até esse bebê venha a ter um risco maior de engasgo. Por quê? Porque ele não sabe lidar muitas vezes com o alimento na boca. A família oferece da forma tradicional, não evolui, porque oferecer da forma tradicional não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E também, até teve uma. Eu coloquei uma caixinha, né? Então, pedindo, né, se quem quisesse perguntar se teria algum outro mito, né? Diferente dos que eu tinha colocado. E aí veio a pergunta: se oferecer na forma tradicional se ia atrapalhar. Agora eu esqueci a frase completa. Se ia atrapalhar o paladar ou se ia ter algum problema depois, né? Então, assim, eu não me sinto segura para ofertar da forma, na abordagem BLW, eu vou oferecer da forma tradicional. Será que isso vai ser um problema? Será que eu não vou ter o sucesso? Será que eu não vou chegar lá no final e ter o meu bebê comendo bem de tudo? Isso, se a gente oferecer no método tradicional, que é aquele iniciando tudo amassadinho, separadinho, e evoluindo, 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 conforme você vai dando oportunidade para o seu bebê, não tem nenhum problema. A gente vai ter um bebê que come bem de tudo, não precisa necessariamente ser no BLW, tá? Isso não vai impactar. O que que vai mudar? O quanto você está oferecendo, né? Qual é essa variedade que você está oferecendo? Como que você está preparando? Sempre do mesmo jeito ou está variando, né? Isso sim é que vai impactar. E não se é BLW ou se é tradicional, porque, por exemplo, se uma pessoa faz BLW, mas todo dia dá a mesma coisa, porque o bebê gosta, o bebê come tal coisa, então eu ofereço tal coisa para ele. Mas eu faço BLW. Não vai resolver. Porque não é uma coisa só, a gente precisa de um conjunto, né? São várias questões que precisam ser observadas. Então, não é porque você vai oferecer através da abordagem BLW que você pode ficar tranquila. Nossa, não, vou ter sucesso, vai dar tudo certo. Não, não é só isso. É uma abordagem ótima? É ótima, é ótima. Permitir que o bebê explore, que ele desenvolva a sua autonomia é ótima, mas ela não é a garantia de sucesso, certo? Então, assim, tudo bem você oferecer da forma tradicional, não tem problema nenhum, tá? Não é a escolha da abordagem que vai fazer essa diferença no sucesso da introdução alimentar. Então, agora vamos para, deixa eu ver aqui qual era o outro. Sim, tá, essa aqui, né? Que até depois eu coloquei um print e agora uma outra mãe também me respondeu e eu não consegui postar o print dela. Então, deixar o bebê com fome para o bebê comer mais. E aí, né, na enquete, 96% respondeu que é mito e 4% respondeu que é verdade. Eu achei até que esse 96% foi grande, porque, olha, boa parte das mães, né, tanto das que eu atendo quanto das que eu converso, fazem isso. Deixam os bebês com fome
não dão mamar, né? Seja o peito ou a fórmula, se o bebê tiver com fórmula, para o bebê comer mais. Eu tô com uma bebê que ela chegou a perder peso. Ela chegou a perder peso. Mas não foi muito, né? Mas ela perdeu peso porque a mãe, no desespero de que a bebê comesse, passou a não dar mamar para bebê para ela comer. E foi ficando um horror, porque a bebê chorava muito, não queria ficar no cadeirão, não queria nem tocar no alimento, a colher, nem pensar de abrir a boca para a colher. Então, a mãe ficou num estresse muito grande e a bebê também. E acabou que a bebê perdeu peso e a gente perdeu aí um tempinho, né, de grandes oportunidades e que poderia já estar sendo prazeroso desde o início da introdução alimentar, né? Não precisaria dessa questão. E aí até eu coloquei lá um print da questão de um pediatra, né? Então, não pode ser mais livre demanda, porque a livre demanda está atrapalhando, o bebê não está comendo porque não tá ficando com fome, então não pode dar mamar para o bebê. E, e é assustador, assim, né? Porque ainda mais um bebê que está no início da introdução alimentar, então é bem difícil. Deixa eu ver o que a Carol falou aqui. Minha mãe me deixou horrorizada quando disse que a pediatra que me atendia mandava ela me deixar com fome. Que horror, Carol. Pois é, mas eu vou te dizer que ainda hoje existe, sabe, essa orientação. Então, assim, o bebê não sabe, né? Que é aquela comida mata a fome. O que que o bebê está acostumado? Então, vejam, a gente começa com 6 meses, né? Nesses 6 meses de vida do bebê, o que ele comeu, né? O que, quando ele sentiu qualquer coisa, fome, sede, sono, tudo, é mamar. É tudo, é o que resolve a vida do bebê. Aí, de repente, querem colocar o bebê numa cadeira, deixar ele com fome e que ele coma uma coisa que ele não sabe nem o que que é, né? E que ele é uma textura diferente, aquilo nunca entrou na boca dele, é tudo muito estranho de um dia para o outro, né? Por isso que a introdução alimentar ela leva 18 meses, porque a gente tem 18 meses para fazer um bom trabalho, para fazer um bom trabalho. Então, a gente tem tempo, né, de deixar esse bebê de início, né, explorar bastante, conseguir entender o que ele precisa fazer com aquele alimento quando entra na boca. Meu Deus, e agora? O que eu faço? A minha língua tem que trabalhar, eu tenho que saber o que fazer. Como que eu vou engolir? Nossa, que estranho. Não, tá muito grande, bota pra fora, né? O reflexo de gag tá ali, né? Porque ele é ótimo, ele é protetor. Então, o bebê precisa aprender, né? E quem vai ajudar, né, esse bebê é justamente a família, né? Então, guiando. E se eu tenho muitos mitos, né, aí dentro dessa introdução alimentar, quantos problemas será que eu vou ter depois, né? Quanta coisa eu posso estar fazendo errada, né? E sem saber. Porque isso aqui ainda é pior, né? Depois, quando sabe que tá fazendo errado, que nem a mãe que eu contei, né, da beterraba no feijão. A cara que ela fez foi assim, tipo, meu Deus, não acredito, sabe? Eu jurava que eu tava fazendo a melhor coisa, que eu tava fazendo o melhor e não. Então, é muito ruim, né? É muito ruim, por isso que eu na semana passada até fiz uma enquete, né, se a gente seguia com o assunto que a gente não tinha conseguido, que eu não tinha conseguido terminar com você, ou se a gente falava sobre os mitos, aí eu deixei os mitos para essa semana, porque é importante que você saiba, né, esses mitos, para que então não cometa aí. Bom, então esse de deixar um bebê com fome, a gente não vai deixar, né? Não vai deixar o bebê com fome. Vai chegar um momento que o bebê vai entender que a comida mata a fome e que aí sim, né? Então eu avalio, né, nos meus atendimentos como que tá essa relação do bebê com a comida, vejo toda essa questão da rotina, vejo os horários,
Começo a perguntar, né, já depois, um pouco mais para frente, como que é a questão da quantidade, porque nesse início a quantidade não nos importa. E aí sim, a gente vai fazendo, né, alguns ajustes nesse leite, né, nesse mamar, né, seja no peito ou a fórmula, né, mas o peito normalmente é sempre livre demanda, né, sempre livre demanda, e a gente confia na autorregulação do bebê, então, ou seja, ele sabe, né, o quanto ele precisa, então, mas é a questão do bebê que usa a fórmula que aí precisa de alguns ajustes, tá? Tem uma outra questão também que várias mães me falam, né, assim, ai, que aí pega o gancho lá da fruta, né, que a gente falei da fruta mais lá no início, né, do bebê que, ai, aceita muita fruta e tal. Aí tem muita família, né, muita mãe que fala assim, ai, fruta tá indo bem, mas os legumes, arroz, feijão, carne não tá comendo, mas é que também sem sal, aí não quer comer. Mas não é porque, assim, o adulto, ele tá acostumado com o sal, né? A gente sabe que o sal, ele realça muito o sabor dos alimentos, né? Então, é bom quando a gente adiciona. E o adulto já está acostumado. Então, quando a gente prova algo que não tem sal, é estranho. Não necessariamente que ele não tenha sabor, mas o sabor tá diferente, né? Porque o sal, ele vai lá e realça o sabor. Só que a recomendação de não utilize sal não significa que não pode colocar nada, né? Nada, digamos, nada de tempero, né? Nenhum tempero natural. Isso não quer dizer que a gente vai fazer uma comida para o bebê totalmente sem graça. Ai, não usa uma cebola, não usa um alho, faz uma comida só, cozinha em água e pronto, acabou. Talvez seja por isso que o bebê não quer, né? Pela forma como você está preparando. E não porque não tem sal. E aí o que que acontece? As famílias começam a colocar sal. Ah, eu tive que colocar um pouquinho de sal porque não dava para comer aquela comida. Uma vez eu estava ajudando uma prima, né, com o bebê dela, né? Então a gente conversava bastante e aí ela me disse, ai, sabe que eu falei, mas o sal, né? A gente vai esperar, enfim, não vamos adicionar agora, espera mais um pouco. Aí ela disse, ai, sabe como é, né? A mãe é muito complicada, porque ela fica falando, eu faço sem sal, e ela vai lá e fica querendo colocar sal, porque ela fala que ele não vai comer porque não tem sal. E aí fica difícil, agora que eu tô aqui na casa dela, eu não vou ficar brigando com ela, mas lá em casa eu faço sem sal. Porque é uma crença, né? É um mito de que a criança só vai comer se tiver sal. E não é verdade, né? Não é verdade. Então a gente pode adicionar temperos. Existem tantos temperos, né? Hoje eu vi a propaganda do lançamento do novo livro da Rita Lobo, né? E eu já fiquei interessada, né, nesse livro que é sobre especiarias. Então tem tanta coisa que, que a gente pode utilizar e que combina, a gente precisa saber, né? Então, algumas coisas, por já utilizar, eu acabo já sabendo, né? Já sei aqui o que combina, o que a gente gosta mais com determinado alimento. Mas você aí faça teste. Então, experimente determinado tempero, veja se vai combinar, se vai agregar, se vocês vão gostar, e aí começa a utilizar. Né? Temperos naturais, não aqueles temperos lá de mercado, daquelas caixinhas ou de saquinhos que tem um monte de coisa. Então, sempre tem que ler a lista de ingredientes, tá? Sempre tem que ler a lista de ingredientes. Então, o mínimo possível, tá? A Fran tá perguntando, a partir de quanto tempo pode dar sal? Bom, é assim, o sal, ele é uma recomendação que é um pouco divergente. Por quê? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o sal ele deve entrar só a partir de 1 ano. E essa é a recomendação que eu sigo para os meus pacientes. Por quê? Porque o sal, né, o principal nutriente do sal é o sódio. E o bebê, até 1 ano, a necessidade nutricional dele de sódio é suprida basicamente pelo leite, seja o leite materno ou a fórmula, porque a fórmula ela sempre tenta imitar o leite, tá? Então, esse sódio é suprido por
basicamente por esse leite. E aí, como esse bebê ele já está recebendo algum alimento, né? Então já come uma certa quantidade, mesmo que seja pouquinho, existe sódio naturalmente presente nos alimentos. Em pouca quantidade, mas existe. Mas a gente vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí, então, depois de um ano, e normalmente quando o bebê começa a caminhar, a necessidade de sódio dele aumenta. Aí o sal vai fazer falta. O sal, no caso, o sódio, né? Porque onde a gente encontra sódio em maior quantidade é no sal. Então aí entraria o sal para ajudar a realçar o sabor dos alimentos, para que o bebê coma, né? Senta lá, sente à mesa lá com a família e coma a mesma comida. Todo mundo, né, faz um prato lá único, todo mundo come a mesma comidinha e vai suprir essa necessidade de sal. No guia alimentar, né, para as crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde, eles orientam que pode até ter, né, algum alimento com sal, desde que seja pouco sal. Por que essa recomendação? Né? Porque pensa na população no geral, né, e que muitas vezes as famílias não conseguem fazer um alimento separado, né? E eu não recomendo que façam um alimento separado, eu sempre falo para as famílias, prepara, tira a parte do bebê e aí coloca o sal. E aí alguns que são mais complicados, arroz e feijão, você fala, faça sem sal e congela. Mais fácil, porque eu sei porque aqui em casa eu colocava o sal no arroz depois de tirar, né, uma parte para quando eu estava agora na introdução da Dora, né, da segunda filha. Da Valentina eu fazia separadinho e congelava. O arroz ficava bem ruim, sabe? Aí às vezes eu fazia um arrozinho só pra ela, dava pra ela no dia e congelava para alguns outros dias. Aí depois fazia um outro. Mas às vezes quando eu não tinha, eu fazia essa questão de tirar pra ela e depois colocar o sal. Não é a mesma coisa. Mas algumas coisas a gente consegue, né? Então, de repente, fez uma carne moída com molho. Então preparou lá toda a carne moída e aí tira uma porçãozinha pro bebê e aí coloca o sal. É tranquilo, né? Então, alguns alimentos acabam sendo mais complicados. Então, o ideal, e aí essa recomendação também do guia, pensa então na população no geral, então todo mundo, né? Toda a nossa população aqui do Brasil, e que algumas famílias não vão conseguir tempo, ou enfim, outras questões para fazerem esse alimento separado. E como? Seria ideal que as pessoas reduzissem a quantidade de sal, então essa recomendação é para que a gente consiga fazer com que aquela família, então, que está colocando sal na comida que o bebê está comendo, coloque menos sal. Que aí todo mundo da casa acaba comendo menos sal. Mas o ideal, e a minha recomendação, é depois de um ano, tá? Então, o sal na alimentação do bebê. Então, aqui hoje, deixa eu tomar uma aguinha, que eu já falei bastante. Hoje eu conversei, né, com você sobre mitos, né? Então, esses mitos, essas crenças, né? O quanto isso pode estar atrapalhando a introdução alimentar e você nem sabia, né? Que é o título dessa live. Então, mitos da introdução alimentar. Será que você está fazendo certo? Então, será que esse mito não está te atrapalhando aí, né? E você está fazendo algo errado sem nem saber, né? E aí depois vem, né, aquele sentimento ruim de a gente fazer algo errado e que não queria, né? Então, eu conversei aqui sobre essa questão da beterraba, você cozinha a beterraba junto com feijão, que a gente não deve fazer, né? Dessa forma, então cozinha a beterraba separado do feijão. Falei aqui do outro mito da questão das frutas. Falei do mito do alimento em pedaços ser o maior causador de engasgo, que não é verdade. Falei do mito de deixar o bebê com fome para o bebê comer, que a gente também não deve, né? E dessa questão do bebê que não quer comer legumes, arroz, né? Carnes, feijão, porque não tem sal. Tá? Então, isso tudo são mitos e que a gente precisa ir combatendo. Tá? Combatendo por quê? Para que você possa ter o seu bebê aí que aceite a maior variedade de alimentos, que tenha prazer em comer, em fazer uma refeição, em sentar à mesa, né, junto com todos os integrantes da família.
e que vocês possam, né, ter um momento prazeroso. Então, ter mais leveza nessa introdução alimentar, porque eu sempre falo, com informação, né, a gente consegue ter mais leveza e consegue seguir da forma mais correta, né? Porque acertar todo mundo quer, né? Quem vai querer errar? Quem vai querer errar? Ninguém, ainda mais mãe, né? Mãe nunca quer errar. Então, é, essa é a ideia. Então, trazer essa informação para você do que talvez você poderia estar fazendo aí, né, de errado e agora você já sabe que não deve fazer. A Fran tá perguntando se a live vai ficar gravada, que ela não conseguiu pegar do começo. Sim, Fran, vou deixar, vou postar no feed aqui a live, sim, vai ficar gravada, que aí quem não conseguiu ver desde o início pode ver esse iniciozinho aí da live, tá? Então, era isso que esses mitos, né, mais importantes que eu queria falar para você. Se você tem algum que você não sabe, né, se é um mito ou não, que aí então foram as perguntas que eu até já abordei, das que vieram na caixinha também, né, da questão do pedaço, sobre o leite. Teve aquela outra do método tradicional, que não tem problema nenhum, né, que eu conversei com você aqui. Então, se por acaso você ficou com, né, não sabe, será que isso, né, é um mito? Será que eu estou fazendo algo que não deve ser, né? Porque eu faço, porque, né, minha mãe me disse e tal, para fazer dessa forma. Ou eu sempre fiz assim, né? Porque às vezes eu sempre fiz assim, não quer dizer que a gente está fazendo certo. Então, se você quiser contar com a minha ajuda, quiser que eu guie você para que você tenha o seu bebê comendo bem de tudo, para que você fique mais segura, né? Eu fiz um atendimento essa semana, terça-feira, né, de uma mãe que estava bem insegura e hoje conversando com ela hoje à tarde e ela me passando os vídeos, né, que eu pedi, não, vamos fazer um intensivo com ele. Me passa os vídeos. E aí ela tá me passando todos os dias os vídeos, né? E eu falei para ela, e aí, eu quero saber agora como que você tá. Aí ela disse, ai, Carol, muito obrigada. Nossa, tô cansada porque eu não paro mais, porque eu tô terminando de dar comida para ele, e aí tô limpando, né? Porque eu falei para ela, vamos fazer, né? Deixa fazer muita sujeira, mas vai valer a pena. Aí ela falou, tô cansada porque tá sujando muito, muita sujeira, mas eu tô bem feliz. Ele tá comendo, que ele não comia. Então, te agradeço muito. Eu tô bem melhor. Então, é isso, é por isso que eu faço o que eu faço, né? É por isso que eu trabalho com introdução alimentar, por isso que eu trabalho com mães, né, de bebês até 2 anos, porque eu quero que a introdução alimentar seja uma fase que a família possa aproveitar, que o bebê possa aproveitar e que crie memórias incríveis para que depois, né, quando começar a olhar as fotos e os vídeos, né, porque eu olho, né, eu tenho muita foto, muito vídeo, então olhar as fotos, vídeos e lembrar, nossa, lembrar da sujeira que fazia, do trabalho, da correria, mas que valeu a pena, porque hoje, né, lá no futuro você vai ver, né, o seu bebê vai estar comendo bem, vocês vão estar fazendo uma refeição em família, todo mundo junto, e todo mundo comendo bem e feliz. Então, se você quiser contar com a minha ajuda, é só me mandar, né, uma mensagem, tem link na bio para os atendimentos, ou me mandar um direct, que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, muito obrigada para você que está aqui, né? Muito obrigada para você também que está vendo a reprise dessa live. Espero ter ajudado, né? Que algum desses mitos, então, que talvez se você estivesse cometendo, então que você já saiba que não deve fazer mais. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. A Aline está entrando agora, Aline, estamos no encerramento, né? E até agora vou falar algo que eu tinha anotado aqui, né? Que eu queria falar para vocês que eu botei aqui nas minhas anotações, né? Que a introdução alimentar ela dura, né? Como eu já falei, né? Os 18 meses. E
Eu sei que é muito corrido, ainda mais assim, depois quando a gente já tem mais filhos, né? Fica tudo muito corrido. A gente não tem o mesmo tempo de quando era um filho, né? Então, existem outras questões que a gente precisa dar conta, né? Mas essa fase da introdução alimentar, ela é muito importante para a saúde do seu bebê, para a construção do paladar do seu bebê, para a forma como ele vai se relacionar com os alimentos lá na frente. Então, pensar que a gente vai plantar, né, a sementinha da árvore para lá no futuro poder aproveitar a sombra dessa árvore é um pensamento que pode te ajudar a ter força aí para seguir essa linda jornada e dar o seu melhor, porque essa fase é muito importante para o seu bebê. Vai ficar gravada, Aline. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.